Gente, seguindo aqui nossos instrumentos de controle externo da administração pública, ainda sobre o controle realizado pelo Legislativo, tá? Me esqueci de duas modalidades importantes que o Poder Legislativo tem ao seu dispor para controlar a atividade administrativa. Então, no vídeo anterior eu tinha falado em quatro, vamos começar falando de outras duas, tá? Daí fechando seis formas de controle da administração realizadas pelo Poder Legislativo. A quinta forma seria o impeachment, né? A apuração de crimes de responsabilidade praticados pelo chefe do executivo, representante máximo da administração pública. Né? Isso aí é conduzido pelo Senado Federal, que tem competência e prerrogativa para processar e julgar os chamados crimes de responsabilidade. Né? Então isso aí, como não é uma análise que flerta tanto com direito, uma análise jurídica, quanto uma análise política, é considerado uma forma de controle também da administração pública, né? Fiscalizar os atos. Isso aí está previsto no artigo 52, incisos 1 e 2 da Constituição, e também na Lei 1079 de 1950, 7.106 de 83 e Decreto-Lei 201 de 67. Tá bem, gente? Sexta e última forma de controle da administração realizada pelo Poder Legislativo é o controle financeiro. O Poder Legislativo possui uma série de atribuições no controle financeiro do Executivo, no controle financeiro da administração pública. E isso aí são normas, principalmente as normas do direito financeiro, né? Possibilidade de aprovar ou de rejeitar a prestação de contas, aprovação do plano plurianual, aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a aprovação da Lei de Orçamento Anual, a LOA, enfim, normas de direito financeiro que têm o objetivo de regulamentar o exercício financeiro do ano seguinte ou de justificar e prestar contas em relação ao exercício financeiro que se passou. Isso aí pode ser objeto de discussão e eventualmente de reprovação. Então, por isso, se torna uma ferramenta de controle também da administração pública. Tá bem, gente? Agora sim, vamos passar para outro órgão, para outra instituição constitucional que pode exercer também o chamado controle externo da administração pública, que é justamente o Tribunal de Contas. Tá? Aqui vamos entender Tribunal de Contas num sentido amplo, tanto o TCU, Tribunal de Contas da União, relativo às matérias afetas à União Federal, quanto o Tribunal de Contas dos Estados. Né? Cada estado da federação tem na sua Constituição estadual a previsão de um Tribunal de Contas local. Né? Em nome da simetria constitucional, isso precisa ser refletido em todas as funções estaduais também. O controle legislativo, que eu vinha falando até então, ele é exercido diversas vezes com o auxílio do Tribunal de Contas. Né? Isso aí é previsto na forma do artigo 70 e seguintes. Há uma certa divergência doutrinária sobre qual seria a natureza do Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas seria um órgão completamente autônomo, sui generis, desvinculado de qualquer outro, como se fosse um Ministério Público, tá? E esse parece ser um entendimento minoritário, ou se o Tribunal de Contas é instituído, formalizado, composto para ser um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Nos parece que esse é o entendimento majoritário. Tá? Enfim, há um debate sobre isso. Em provas e concursos, ao que tudo indica, a segunda corrente, então, é a majoritária, por isso, depende da banca que vocês vão fazer uma prova, fazer um concurso, mas eu recomendaria que vocês marcassem questão relacionada a isso, a vincular o Tribunal de Contas como um órgão acessório, um órgão de auxílio do Poder Legislativo. Bom, mas independentemente disso, esse Tribunal de Contas, quando ele é instado para se manifestar sobre as contas públicas, quando ele vai realizar o julgamento das contas, considerando as contas boas ou más, não prestadas, não suficientemente explicadas, esse tribunal tem uma autonomia e uma capacidade enorme, plena, para apurar isso aí. Né? Então, quando é julgada alguma demanda na esfera do Tribunal de Contas,
essa decisão que, porventura, impute um débito em desfavor do administrador público ou impute uma multa, daqui a pouco por um descumprimento, uma violação a uma norma do direito financeiro e administrativo, essa decisão ela vai ter um caráter condenatório e ela vai ter a natureza de título executivo extrajudicial. Vejam que interessante, não precisaria então de um processo judicial de fase de conhecimento para se cobrar do gestor público eventual condenação nesse aspecto. A decisão do Tribunal de Contas por si só seria o bastante. Tá? Os processos perante o Tribunal de Contas, por óbvio, precisam assegurar o contraditório e ampla defesa administrativas, né? Porque justamente como podem decorrer deles sanções, imputações, é necessário, em respeito, em observância dos ditames da Constituição, que seja possibilitado o devido processo legal, né? Quais seriam as atribuições do Tribunal de Contas, gente? São várias. A gente pode falar da função consultiva, ou seja, um órgão público pode, daqui a pouco, submeter um edital para o Tribunal de Contas para verificar, e aí, TCU, está tudo bem com essa minha ideia de licitação? Enfim, realmente consultar antes de praticar um ato administrativo, podem submeter a uma análise prévia, né? Porque seria muito mais seguro, muito mais estável que aquele órgão que costuma controlar, que pode vir a punir, já diga de antemão, não, está tudo ok, pode seguir esse caminho. O Tribunal de Contas também pode fiscalizar, ele tem essa postura não inerte, ele pode ir atrás, requisitar informações, receber denúncias e instaurar algum expediente, né? Então seria uma segunda função fiscalizadora. Terceira função, quando instaurado um processo para julgamento de contas, ele vai ter, obviamente, a função julgadora, né? Embora não se confunda com o poder jurisdicional, então o Tribunal de Contas não exerce o poder jurisdicional, a decisão dele não se equivale a uma decisão judicial, ele julga aquelas contas, tanto é que, como eu falei antes, a sua decisão pode gerar um título executivo extrajudicial. Quarta função registral, pessoal, para apreciação para fins de registro de atos de demissão, de admissão, demissão, aposentadoria de pessoal. Isso aí é bem comum nos atos de aposentadoria dos servidores públicos, né? Um ato de aposentadoria é um ato complexo que precisa ser praticado tanto pela entidade em relação ao qual o servidor está vinculado, quanto depois pelo Tribunal de Contas, que vai homologar aquele ato de aposentação. Então, aqui também a gente tem essa função registral no quarto lugar. Em quinto lugar, a função sancionadora. O Tribunal de Contas pode aplicar penas, pode aplicar multas, né? Pode sancionar. Em sexto lugar, função corretiva. Essa função corretiva tem bastante relação lá com a função consultiva. A administração pública pode submeter algum aspecto para análise do Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas pode dizer, não, desse jeito vocês estão ilegais, vocês têm o prazo de 15 ou 30 dias para corrigir isso, senão eu vou mandar suspender esse processo, né? Então, esse processo de licitação, esse processo de concurso público, enfim, tem então essa perspectiva corretiva. E em sétimo lugar, tem uma função de ouvidoria, assim como outros órgãos que ficam à disposição da população, dos cidadãos, para levarem ao conhecimento alguma denúncia, o Tribunal de Contas também pode receber esse tipo de representação, de ocorrência, de denúncia. Tá bem, gente? Então a gente falou hoje sobre formas de controle da administração pública, falamos sobre o autocontrole, que é aquele exercido pela própria administração, falamos sobre o controle social, que é aquele que atende à vontade constitucional no sentido de se estabelecer critérios e mecanismos para a sociedade civil organizada participar e exercer atividades de controle das políticas públicas, e falamos sobre dois dos órgãos e instituições que podem fazer o controle externo, o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas. Na nossa próxima aula a gente vai entrar no terceiro órgão responsável por realizar o controle externo da administração, que é o Poder Judiciário, né? Que faz parte mais do nosso dia a dia, e daí também estudaremos mecanismos e instrumentos processuais em espécie para a realização desse controle. Muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço e até a próxima.